Mindfulness. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, povo de Deus, povo santo, povo lavado e povo remido. É uma alegria estarmos com você mais uma vez aqui, através dos estúdios da Igreja Batista Central em Santo André. E hoje, como sempre, o Sexta On nos surpreende com temas totalmente relevantes, contemporâneos e temas maravilhosos. Como você está vendo aí na tela, hoje o nosso tema é exatamente bolhas ideológicas. Bolhas ideológicas. Quando fala-se em ideologia, é algo realmente muito tenso de se falar. É algo que contemporâneo, né, traz diversas correntes e é difícil, eu acredito que é difícil sim definir o que vem a ser ideologia. Por isso, o tema antecede com a palavra bolhas, porque o nosso foco aqui não é terminar o assunto, dissecar o assunto, mas trazermos em uma ênfase do nosso nicho de servos e servas de Deus dentro do cristianismo. E para isso, mais do que nunca, temos aqui mais uma vez o nosso convidado especial, irmão Roberval e irmã Ângeli. Roberval, graça e paz. Graça e paz, pastor Edmar, graça e paz a Ângeli, os colegas aqui que estão nos bastidores, o Clebão aqui que sempre presente, e você que nos assiste. Eu costumo dizer que o Sexta On é a revista eletrônica mais espiritualizada com a graça de Deus. Então você está agraciado por essa noite, por participar desse evento, você que assiste aqui em tempo real ou no outro momento, mas sempre com um encontro, sobretudo direcionado pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Então você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e espero que possa degustar da melhor forma desse momento de coinonia, de comunhão e de aprendizado, não é verdade, pastor? Com certeza. Roberval, quando você recebeu o convite antes de passar para a Ângela, qual foi o seu sentimento em relação a esse tema bolhas ideológicas? Olha, pastor, eu recebi com muito entusiasmo, porque acima de tudo está na crista da onda. Isso. E o que é legal? Não obstante o termo bolhas ideológicas está na crista da onda, o que é bom é que a palavra de Deus ela é contextualizada, ela é anacrônica, em qualquer momento ela se adequa, ela se ajusta, e eu me filio à tese de que ela é mais atual do que o jornal que saiu hoje de manhã. Com certeza. Porque o jornal que saiu hoje de manhã fala do que aconteceu ontem, e a Bíblia fala do que aconteceu ontem, do que acontece hoje e do que vai acontecer por toda a eternidade. Então, glória a Deus. O tema bolhas ideológica está totalmente em perfeita sintonia com aquilo que nos ensina a palavra de Deus, porque a palavra de Deus costuma dizer que é uma panaceia, é um remédio para todos os males, inclusive para tratar do assunto das bolhas ideológicas. E reitero que recebi o convite aí com muito entusiasmo, porque realmente é um tema muito relevante e merece, sim, à luz da palavra de Deus, ser discutido. Muito bem. Ângeli, graça e paz, mais uma vez é um prazer, uma alegria receber você aqui nos estúdios da nossa igreja. Graça e paz, pastor, graça e paz, colegas, graça e paz você que está assistindo aí do outro lado da tela. É um tema bem complexo, bem contemporâneo. Confesso que quando eu estava escrevendo essa parte no artigo, tive que rever várias vezes, procurar diversos autores e trazer o tema com a maior responsabilidade possível, né? Com a visão mais cristocêntrica possível, porque hoje a gente tem diversas narrativas competindo. E é importante a gente se posicionar da maneira mais bíblica possível diante desses fenômenos. Você mencionou, você é autora do artigo, obviamente, mas você mencionou duas palavras agora que nos encantam, né, Roberval? Cristocentricidade, ou seja, Cristo como centro de todos os temas, e equilíbrio e responsabilidade. Porque a questão ideológica hoje é muito mal interpretada, né? Em todos os lados. Não vamos só dizer que no lado fora do contexto cristão, mas em todos os lados. Até alguns grupos religiosos usam essa palavra de forma inadequada e por isso bolhas, ou seja, não é um tema único, não é um tema sólido, são pequenos fragmentos que abordaremos aqui, mas como sempre, todo Sexta On tem o apoio da nossa igreja, do nosso pastor, o pastor Hamilton Cabral, do ministério, e tem o apoio bíblico. Em primeiro lugar, é o apoio bíblico. Iniciaremos neste momento pedindo ao nosso irmão, querido colega Roberval, que nos apresente aí 2 versículos bíblicos para nos dar o subsídio para esta noite, que é Mateus 11, 28 e Romanos 9, 16. Tá. Mateus 11, 28, como está tão na ordem do dia da vida do cristão, ele diz o seguinte: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos
aliviarei. Essa é uma Perfeito. proposta do reino. O reino tem uma proposta de aliviar. Perfeito. No que diz respeito a Romano 9,16, diz assim: assim, pois, isso não depende do que quer, ou daquele que quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Então, tudo está, à luz daqui do texto sagrado, nas mãos de Deus, e acima de tudo, o alívio que a humanidade precisa, que a alma do homem precisa e que clama, a gente também entende que está tudo na mão de Deus, não é verdade, pastor? Perfeito, isto é totalmente cristocêntrico, né? E é por isso que estamos aqui nesta noite, porque a palavra de Deus é a base central e nós não mudaremos o foco até que Ele volte para nos buscar e depois não precisaremos mais, né? Vivenciaremos em outra dimensão. Ângeli, pensando sobre este tema, pensando sobre bolhas ideológicas, pensando sobre o contexto histórico, pensando sobre a transformação da espiritualidade que hoje, né, chamamos espiritualidade no termo mais contemporâneo, pensando nos desafios éticos da fragmentação contemporânea dentro do contexto cristianismo, como é que você poderia nos apresentar, de acordo com o seu artigo e com as suas pesquisas, um panorâmica breve sobre essa questão ideológica? Bom, quando a gente está falando de ideologia, né, a gente está falando de um termo que ele é nada mais do que um conjunto de ideias, que é uma forma da gente interpretar o mundo. Então, são como lentes que a gente coloca para interpretar a realidade, digamos assim, né? E essas ideologias, elas podem ser tanto políticas quanto religiosas, sociais, enfim. E elas meio que orientam as suas tomadas de decisões, no termo político, social e etc, né? Quando a gente está falando de bolhas ideológicas, é muito no sentido de como hoje as pessoas, elas se prendem às suas próprias ideologias, né? Elas não conseguem, às vezes, dialogar ou entender como o outro pensa, principalmente no espectro político, né? Que a gente está vendo, é um cenário mais polarizado e etc. E esse cenário, às vezes, ele gera muitos malefícios, porque a gente não consegue ter empatia pelo outro lado ou entender que o outro lado também tem pontos relevantes, a gente não consegue construir esse diálogo, né, muitas vezes. E aí, fazendo um panorama histórico, né, essas ideologias, elas surgem fortemente ali a partir se você pega ali o contexto histórico do iluminismo, né? Exato. A gente tem a partir do século XVIII o iluminismo ele trazendo novas ideias. Então, a gente tem o surgimento de novas narrativas, uma vez que a igreja deixa de ser a instituição central, né? Que detinha toda a narrativa política, social, etc. Isso. E aí a gente tem a formação... Ângela, você está um pouco acelerada. Vamos pensar. É o seguinte, nós estamos no século XVIII, a igreja deixa de ser a narrativa principal. Sim. Ótimo, isso aí nós estamos falando do catolicismo, né? Sim. Aí tem a reforma também, a pós-reforma, ou seja, o iluminismo agora traz uma nova característica. E aí essa questão ideológica, né? Ideologia, o estudo das ideias, seria mais ou menos isso ou não? É por aí, Como né? é que nós poderíamos, lá na raiz, como é que vem esta palavra? Porque hoje está super disseminado, né? E por isso bolhas ideológicas. Mas lá no século XVIII, me parece que o contexto não era tão maldoso como hoje, né, Roberval? Hein, Ângela? Como é que... Bom, na verdade, o que a gente tem, né? Depois que o iluminismo ele dissemina essas ideias de progresso na ciência, instituições fora do espectro da igreja, a gente tem o surgimento ali de duas ideologias principais, né? Que são os nomes famosos, que é o liberalismo e o marxismo, que vão ser as grandes ideias ideológicas do século XX. Exato. Então, o liberalismo ele surge muito da raiz do iluminismo, de progresso, de fé na ciência, de fé na tecnologia, acredita-se no livre mercado, mínima intervenção do Estado. E aí a gente tem o processo de revolução industrial. Só que o que começa a acontecer a partir da revolução industrial, né? A gente tem um cenário em que existem muitas questões ligadas ao mundo do trabalho. Isso. Então a gente tem uma vida ali nas fábricas muito dura para o trabalhador. Claro. E aí surge um pensador muito polêmico, né? Que é o Marx, que ele vai escrever sobre essa realidade. E aí ele vem com a ideologia do marxismo. E o marxismo ele vai interpretar essa realidade a partir da luta de classes, né? Isso.
Isto. Que é a dicotomia entre essa classe trabalhadora e essa elite econômica, né, que detém o capital, enfim. Isso. E ele vai propor uma forma do trabalhador se unir e revolucionar esse status capitalista, né? E essas duas narrativas, elas vão competir pela sua hegemonia no que a gente entende pelo mundo. Então, a partir daí, os governos ou eles vão tender mais para um lado liberal ou para um lado marxista, né? Certo. E aí, mais socialista. Aí Mais entra, socialista. Roberval, a sua área, que é a área teológica. Como é que fica a igreja? Como é que ficou a igreja neste contexto agora de capitalismo, industrialismo, pós-reforma, iluminismo? Ou seja, parece então que diante de todo esse processo iluminista e ideológico, a igreja deixa de exercer seu papel? Como é que você entende isso aí? Só pegar aqui um pouco o gancho da Angeli. Angeli ou Angeli? É, Angeli. Angeli. É uma proparoxítono, né? A sílaba mais forte é antepenúltima. Muito bem, Angeli. É interessante, me corrija, porque eu sou muito... A gente fala numa praia onde você navega e você surfa, e uma praia quando você não surfa, você pega a orientação de quem surfa. Pega a onda. Me parece que, se eu não estiver equivocado, a ascensão do iluminismo, ele se dá com a frustração praticamente do absolutismo dos reis. Exato. Que a maldade do absolutismo dos reis, ele dizia, Deus me nomeou, Deus me deu tudo isso. Exato. E aí esse absolutismo dos reis, sobre a égide de uma fé, nasce, parece que é coerente dizer que toda bolha, ou quase toda bolha, salvo engano, ela nasce de algum desapontamento. Me corrija depois, tá, Angeli? Então, nesse absolutismo dos reis, que tinha Deus como quase uma teocracia, se eu não estiver enganado, nasce essa corrente matando Deus, abre aspas, matando Deus, negando a existência de Deus. E com a assunção... Parece que você geralmente troca mensagem. A Siri, Ao vivo tá? é isso mesmo, A ao Siri vivo é é assim benção. mesmo, ela também tá, ela é um pouco ideológica, tá? Fica quieta, menina. Por favor, deixa para a sua participação quando você depois. for convidado, você fala. Então, o que acontece? Vem esses pensadores e nasce, nesse período, muita gente boa, né? Se tiver me equivocado um pouco antes disso, não negando a existência de Deus, nasce o Descartes, que era um cara que falava da existência de Deus, mas nasce uma turminha de gente negando a existência de Deus nesse período também, que é o mundo das ideias, né? O iluminismo era o campo das ideias, vamos trabalhar no campo das ideias, da lógica, esquecendo Deus. E com isso, nesse período, nesse contexto, falando da questão da fé, há ali uma transição da confiança do divino, de atribuição do sagrado, da crença na fé, naquilo que é transcendente, e passa a ter um olhar mais lógico para as coisas, dizendo o seguinte, se Deus é isso, então a gente não quer ser Deus, porque permitia toda essa maldade praticada pelos reis até então, né? E aí, a partir dali, nasce essa turma dizendo, vamos atribuir mais fé no Estado, vamos atribuir mais fé nas armas, vamos atribuir mais fé na capacidade e na razão dos homens, porque, ao que parece, crer em Deus resultou num monte de mazela praticada pelos reis. Então, a partir dali, existe, sobretudo na França, se me corrige, que existe ali um distanciamento, uma espécie de ateísmo institucionalizado por conta do absolutismo que existia. Não que Deus deixa de existir, mas passa a ter uma concepção onde o homem atribui mais força ao Estado. E é legal o que ela fala do Marx, né? Que Marx, não obstante vir, se você pegar etimologicamente, a história da família, era de uma família de cristãos, e ele em algum momento perde a afeição pela fé e passa numa linha onde ele diz, olha, eu sou ateu, e porque se Deus é isso, então eu não quero saber de Deus dessa forma, e segue um ateísmo, e aí realmente tem um grande conflito que nasce. Quando você mata Deus, as bolhas, elas começam a pipocar. Porque como você não tem um referencial, que é um alinhamento, e aí N ideias vão entrando em efervescência, e um dela, exatamente, é uma questão, a praia mais dela, que é o materialismo dialético, que eu tinha uma tese, uma antítese e uma síntese, e aí realmente eu venho à luta de classe, e infelizmente, nessa ideologia onde tem forte luta de classe, tem uma tendência a crer mais na força do braço do que na competência e na intervenção divina. Então, realmente, nesse período dessas ideologias nascidas no iluminismo, tem uma forte assunção da lógica, da razão, em detrimento da fé, e na consciência do transcendente. Isso né? Nós estamos falando do século XVIII, XIX, que aí, novamente, através da pós-reforma, dos reformadores, aí nós já temos outros pensadores
pensadores, né, outros teólogos, como a família Wesley Sim, e muitas exatamente. outras famílias que tenta reavivar, né? Reavivar o cristianismo, reavivar a Bíblia, reavivar aquilo que nós acreditamos hoje, né? Sim. Então, Ângelo, dentro deste contexto, nós entendemos que a transição da secularização ou a substituição do sagrado pelo Estado foi real. Foi um processo de secularização que ele inicia com o iluminismo, Isso. mas mesmo entre essas ideias iluministas existiam pessoas que elas eram contra-iluministas, no Isso. sentido de criticar o individualismo do iluminismo, que propunha que a razão do homem ia resolver todos os problemas, e aí você perde de vista o senso de coletividade nessa sociedade. Isso. E aí o que acontece? No século XX a gente tem esses ideais anti-iluministas, eles vão inspirar os grandes projetos nacionalistas que a gente teve, que foi o quê? O nazismo, né? A gente vai ter também ali na Rússia o regime socialista, a gente vai ter também na Itália o fascismo. Então eles eram o quê? Projetos totalitários em que o Estado ele controlava toda a vida civil, a economia e etc. Eles não necessariamente estavam nesse espectro esquerda-direita, porque eles eram estados totalitários, então claro. O governo controlava tudo que acontecia ali. E esses projetos, eles geraram várias barbaridades. Então esse coletivismo forçado, digamos assim, ele gerou muito ressentimento, né? Então, quando a gente pega ali o mundo, avançando um pouco no aspecto histórico, quando a gente pega o mundo no pós-guerra, o que a gente tem são as pessoas olhando para tudo aquilo que não deu certo. Exato. Então, eu olho para os ideais iluministas, não deram muito certo. Isso, Aí a gente exato. vem com os contra-iluministas também tinham não seus foi- pontos, mas geraram projetos nacionalistas que perseguiram minorias, mataram várias pessoas, enfim. Isso. Então, onde que a gente entra agora no cenário contemporâneo? Exato. E é onde essa onde eu transição, chego, né? Essa Sim, transição. que Ou momento, seja, né? Se nós estamos aqui hoje, Roberval, como instituição religiosa, como cristianismo contemporâneo, tem uma história, tem um legado, né? Sim, Que infelizmente foi nos deixado, herdado. Agora, o que nos preocupa, e aí a Ângela já vai começar a falar um pouquinho sobre isso, Roberval, o que nos preocupa é o que fazermos com tudo isto e que tipo de mensagem transmitiremos para as nossas futuras gerações, né? Tá. Isso é muito preocupante, porque se hoje, não obstante, nós temos a palavra, mas nós temos essas pequenas bolhas ideológicas, e eu vou um pouquinho mais além, essas bolhas ideológicas, às vezes religiosas, Sim. né? Pensamentos, diferentes instituições, diferentes credos. Qual é a mensagem que deixaremos para o futuro, não é verdade? Isso nos preocupa um pouco. Então, esse novo normal, né? Esse novo normal, dentro da contemporaneidade, Ângeli, como é que você colocaria isso, dando sequência aí ao que você preparou para nós hoje? Bom, então, o que a gente tem depois do século XX, né? A gente vai ter o mundo pós-guerra, que ele vai ser caracterizado pela emergência do processo de globalização econômica. Então, a gente tem um aumento da interdependência econômica, Isso. maior liberdade dos mercados, cooperação internacional e etc. Mas a gente chega em um ponto em que a gente não tem mais uma grande narrativa que ela gerava uma coesão social, igual a gente tinha ali no século XX dos governos totalitários, né? Isso. E a partir disso, a gente entende que a identidade das pessoas, ela passa por um processo mais de fragmentação. E é o que dá início aí ao processo que a gente vai chamar de pós-modernismo, né? Exato. Então, os autores que eles surgem, né, para criticar tudo que aconteceu ali na era moderna, etc., eles surgem com essa ideia de que a verdade, ela não é mais universal e a gente não precisa ter a centralidade da razão. Então, a minha razão, ela não responde todas as perguntas. Por quê? Porque a razão, ela é um processo, a verdade, ela é um processo de construção social, um processo de construção da própria linguagem. Critica-se muito as instituições de poder, então questiona-se muito o papel do Estado, da igreja, da religião, até da psiquiatria, né, como a gente tem autores como Foucault, por exemplo. Então, a verdade, ela passa a ser relativa. Ela passa a ser a partir de um processo de construção social. Então, o único imperativo para esse pós-modernismo
é justamente você confiar que não existe uma verdade absoluta e que tudo é construído, né? Então, a gente diz que o único paradigma do pós-modernismo é não ter paradigma nenhum e ter uma consciência crítica em relação a tudo. Então, as instituições eu critico minha noção de verdade, eu critico basicamente tudo e vou criticando todo esse passado que teve tantas coisas ruins. Né? Isso nós estamos falando do início do século XX já. Isso, no século XX. E aí, Roberval, começa essa questão do relativismo. Sim. E a sociedade que nós temos hoje dentro da igreja, ou seja, eu, você, a maioria dos servos de Deus que hoje servem ao Senhor, efetivamente, carrega essa herança cultural, né? Sim. Como é que você diria para nós, Roberval, essa questão desse novo normal dentro desse relativismo? Então, o novo normal, e aí só pegando um gancho aqui, é a arte de quebrar tudo aquilo que se tem como absoluto, como verdade absoluta, né? Então, ainda bem que nós temos um parâmetro que é a palavra de Deus. Isso, então, exato. por termos a palavra de Deus, e por que e aí é interessante eu peguei aqui o viés histórico desses países que durante muito tempo governaram tendo como uma base uma ideologia muito forte. Você vê que esse pensamento coletivo geralmente era dissociado do pensamento divino. Então, geralmente, aqui, muito perto aqui do Brasil, na América Central aqui, nós temos um país que ainda hoje vive ali segregado, em situação muito adversa, mas não fala de Deus aqui, que a gente não quer saber. E outras nações muito parecidas, onde entra a visão de um Deus absoluto, de um Senhor com uma verdade universal, eles também são arredio a esse tipo de pensamento. Então, de um lado, nós temos uma verdade absoluta que refrata, que contrasta contra tudo aquilo que é ideológico e tudo aquilo que é relativo. Então, é interessante, quando nós pegamos no relativismo, abre aspas, quando se fala do divino, todos os caminhos levam a Deus. Na visão absoluta da fé cristã, por exemplo, não são todos os caminhos. Nós temos uma verdade absoluta, insofismável, da qual nós não abrimos mão, que é que não existe essa máxima de que todos os caminhos. Nós temos um único caminho. Quando nós falamos que existe um único caminho, isso contrasta as ideologias e eles passam ali a ser refratários e veementemente repudiam aquilo que é absoluto. Então, de um lado, pastor, por que a Bíblia nos dá essa tranquilidade para falar? Se a gente tivesse falado, ela falou aqui de mentes célebres que durante um período impactou a sua história, ou a geração, ou a sua época, de alguns pensadores, mas eles passam. A verdade absoluta, tem um ditado que diz o seguinte: você pode falar, você pode difamar, você pode criticar, mas a verdade vai continuar em pé. Então o texto sagrado faz mais de 2000 anos que tentam matar Jesus Cristo, que tentam negar a sua ressurreição, que tentam negar o seu nascimento milagroso, que tentam negar a sua assunção ao céu, mas por mais teologias, mas por mais ideologias, por mais teorias que nascem, com o tempo, aí faz jus ao nome bolhas, porque me dá a ideia que bolha é algo muito sensível e que a qualquer momento ela pode deixar de existir. Essas bolhas não conseguem resistir ao absolutismo da grandeza de Deus, da superioridade de Deus, que se estriba, pastor, e você ouvinte, e Ângeli e os demais, que se estriba em 5 solas. Eu até coloquei o absolutismo, que nós com muita alegria defendemos, 5 solas, que é o solas escritura, que somente as escrituras, que é o caminho, que é o livro da verdade universal, sola gratia, que somente a graça que nós somos alcançados pode nos salvar, sola fide, que somente a fé em Deus, que somos salvos pela fé, sola Christus, que somente Jesus Cristo salva, e acima de tudo, sole deu glória, que toda a glória absolutamente tem que ser dada a Deus. Por isso que eu me sinto muito tranquilo, nós que temos o conhecimento cristão, que temos uma crença num absolutismo. Eu acho que a Bíblia tem muito subsídios para poder conversar com essa ideologia, respeitar as ideologias, mas não se deixar vencer por nenhuma delas, porque ela por si só se sustenta, né? Então a gente conversa com ela, mas dizia o Paulo que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei levar por nenhuma delas. Então o que nós entendemos aqui olhando o relativismo das coisas, as ideologias e esse novo normal e o pensamento cristão?
Aqui existe uma linha que nós vamos até ali. Chega um certo ponto e fala, aqui não dá para avançar. Por quê? Porque nós já temos uma concepção de um absolutismo do qual não faz sentido abrir mão e que conversa muito bem com as ideologias. Não quer dizer que nós somos aqui sincretistas e que nós não temos a habilidade de conversar. Dialogar, inclusive, eu atuo muito, boa parte da minha vida profissional é lidando no meio de um segmento onde a ideologia é extremamente forte e eu consigo conversar com essa turma, eu consigo dialogar com ele, respeitar suas diferenças e mantendo uma linha da qual a gente não abre mão, assim como nós respeitamos todos os demais. Acima de tudo, como advogado, é interessante dizer, além de teólogo e advogado, é que o Estado é laico, né? Deus é absoluto, lá em cima e aqui embaixo os homens são normais e nós temos que ter sabedoria para lidar com essa característica laica que é o Estado brasileiro. Bem, você mencionou duas situações agora que causou uma certa confusão na minha mente. Vamos lá. O Estado brasileiro é laico de acordo com a legislação, de acordo com a Constituição. No sentido de que o Estado não tem que chegar lá e pregar uma teocracia, nesse sentido. Isso. Onde as crenças são respeitadas. Perfeito. Nesse sentido, ele não pode. E é legal que daqui a pouco a gente vai chegar na matéria dele, porque em algum momento as pessoas querem quebrar de uma forma ou outra a laicidade do Estado. Mas o Estado é laico e isso é saudável e cada um nesse Estado laico pratica a sua fé, quer seja engrossando as fileiras das ideologias, quer seja mantendo uma visão absoluta das coisas, como é a fé cristã. Perfeito. Diante de tudo que você falou, então, ao servo de Deus, aquele que busca a palavra de Deus, o relativismo, ele tem que ser deixado de lado. O relativismo tem que ser respeitado, mas sem abrir mão das convicções, dos valores e das crenças que firmam a tua fé, acima de tudo, uma fé cristocêntrica. E outra coisa, a fé cristocêntrica, e ela aqui, eu sou de uma geração, ela é de uma geração Z, talvez da geração X, a fé cristocêntrica, ela consegue dialogar com todas as pessoas. Por quê? Porque Cristo conversava desde os reis, desde os cobradores de impostos, desde os doutores da lei, desde a moça que estava numa vida. Cristo, ele tinha essa habilidade de conversar com todos os cenários, com todos os pensamentos, mantendo uma linha da qual ele não abria mão, que era a visão do reino dos céus. Mas antes de voltarmos para a Ângela, então, o novo normal para o servo de Deus existe ou não existe? O novo, na verdade, nada é novo. É legal essa pergunta. Porque o sábio Salomão dizia o seguinte, que nada é novo debaixo do sol. Então, perfeito. O que era, foi ou volta a ser algum dia. Quando você tem uma mente cristocêntrica, você o que sempre o texto está sagrado... Não, é exato. Olha como é top servir a Deus. E aí eu vou explicar por quê. Quando você tem a mente de Cristo, o texto sagrado vai dizer que você discerne bem todas as coisas. Então você consegue discernir e não entra em rota de colisão. Eu posso respeitar e dizer o seguinte, mas você já pensou? Mas você sabia que Cristo... Porque se você pegar, dizia o Gandhi, o pensador, não sei se em algum momento ela vai falar, dizer o seguinte, se todos os livros se perdessem, mas se sobrasse os sermões de Jesus Cristo, nada tinha se perdido. Porque até mesmo quem tinha ali uma linha respeitava a superioridade da intelectualidade, da espiritualidade e da divindade centrada em Jesus Cristo, que com toda a humildade, reitero, ele conseguia conversar com essas diferenças. Bom, eu não sei se eu respondi a pergunta, eu acho que eu enrolei a cabeça. Não enrolou não. Porque o nosso Cristo, ele tem essa habilidade de conversar com todas as crenças, com todas as pessoas, respeitando sem abrir mão daquilo que são seus valores. Olhando sobre esse prisma, seria assim, o mundo ideal na perspectiva religiosa, na perspectiva teológica cristã. Mas não é isso que acontece, né, Angelina, hoje. E aí entra algumas dificuldades que nós iremos abordar aqui agora e que vale a pena refletir sobre elas. Claro. Por quê? Porque é o nosso contexto. Sim. É o nosso contexto, o contexto religioso, o contexto bíblico, o contexto de cristianismo contemporâneo, cristianismo sul-americano, cristianismo brasileiro, que é uma situação dentro da outra, né? Por exemplo, o cristianismo que nós vivemos não é o cristianismo europeu, apesar de ser a mesma palavra, o mesmo contexto, o mesmo Jesus, mas o contexto histórico, o contexto filosófico, o desenvolvimento cultural europeu
não é o mesmo nosso. Sim. Aí nós pegamos o cristianismo americano, que também, apesar É um de ter outro. muitas influências mesmo, mas não é o mesmo. Aí pegamos outro perfil, o cristianismo América Central e América do Sul. Tem um perfil muito parecido com o nosso, mas não é o nosso. O cristianismo brasileiro, ultimamente, com esta pegada de pós-pentecostal, de neopentecostal, de novas interpretações assim absurdas da palavra de Sim, Deus, sim. ela é única. Exatamente. É única. As academias definem. Quando eu estava defendendo o meu mestrado, fazendo a pesquisa, nós entendemos que a academia define o cristianismo, o neopentecostal, como o único brasileiro, irmão. Tá. Nós conseguimos É criar uma algo produção, novo. é uma produção. Isso é tão verdade que tremendo. somente no Brasil, e aqui é para parodiar, pegando nessa vibe do pastor, somente no Brasil, no mundo, tem um templo de Salomão fora de Israel. Então, historicamente, você percebe que punk... Que maravilha. que punk, então, nenhum outro país da Terra, exato, nós- só Israel teve templo, o antigo nós- templo, a restauração do templo, e o Brasil tem o seu próprio templo de Salomão. Olha que Exato, punk, é olha que chique. um pouco fora da Então, realidade, mas realmente, né? Isso aí não tem- muito. Inclusive, vai ser estudo aqui da minha amiga Ângela em algum momento entender por que só o Brasil tem um templo E de aí, Salomão. Ângela, o que traz esses conflitos todos para nós? Conflitos acadêmicos, teológicos, evidentemente, não estamos falando de conflitos sociais e Sim. etc. Mas você mencionou uma situação que foi muito presente na antepenúltima eleição, né? A divisão, né? Ou seja, infelizmente até o povo de Deus entrou nessa questão E mergulhou de cabeça. cabeça. E aí, deixa eu fazer uma parte antes da resposta dela. Isso aqui foi debate, essa pergunta que o pastor faz aqui, ouvinte, foi debate do qual eu participei numa situação muito informal e dizia o seguinte: as eleições americanas, nitidamente, não obstante existir partidos nanicos, são Isso. dois partidos que se destacam nos Estados Unidos. Isso. Os democratas, Chega no final, né? os democratas e os republicanos, Isso. né, é sempre eles que apontam ali. E aí o que acontece? Quando passa, independente de quem ganha, tem uma alternância do poder, vem os democratas, depois vem o republicano, historicamente tem uma senoidal. Isso. Quando passa a eleição, uma semana depois o país tranquiliza. No Brasil é diferente. Já está fazendo quase 4 anos que terminou as eleições, está tão Infelizmente, polarizado quanto é impressionante. No dia seguinte o país não tranquiliza, continua muito polarizado. Sobretudo porque, de um lado, e aí eu vou devolver a palavra, tem uma ideologia muito forte, muito progressista, e todo progressista, via de regra, tem ali na barra da saia muita bandeira de ideologias, é impressionante isso. E de outro lado tem alguém que também, com a bandeira de conservadorismo, a gente tem que ter cuidado. Até que momento isso cheira bem, ou isso realmente a gente tem que olhar com cautela para ver se a gente não está ali num projeto de poder, e a gente às vezes pode ser usado ali de uma forma... Exato. Como pastor, eu atendi uma família ontem. E esta família veio exatamente por quê? Porque um dos membros da família, servo de Deus, obreiro, está envolvido na igreja, está envolvido na palavra de Deus, mas ele é um desses que não aceita opinião contrária, isolou toda a família e agora está oprimindo os pais porque pensam diferente. Aí eles vieram, pastor, o que nós vamos fazer? Ô, Ângela, aí é uma forte ideologia. Agora é você. É uma forte conotação ideológica, Ângela. O que dizer sobre isso, Ângela? Bom, no meu artigo eu faço uma crítica às duas visões, né? Tanto ao conservadorismo revolucionário, digamos assim, quanto aos ideais progressistas. Lembrando que é uma crítica acadêmica, É uma ou crítica seja, acadêmica. uma pesquisa, Isso. você pesquisa, você apresenta argumentos, né? Que às vezes a Exato. pessoa que está lá nos ouvindo fala, então ela está criticando. Não, está pesquisando, Isso. está vendo... Não é de um mero achismo. vendo de forma mais profunda, mais Esse sólida. olhar do crítica não é no sentido pejorativo, mas quando a Isso, gente claro. olha com um olhar crítico é justamente fazer essa análise fora do senso comum, né? Então pegar vários autores e entender esse contexto, né? E o que a gente tem observado hoje na realidade do Brasil como um todo é justamente essa polarização. Mas não no sentido de eu entendo o que eu estou defendendo, mas que a minha identidade política é atacar o outro lado. Isso. Então, a minha identidade política é discordar do outro. Você pode repetir isso aí, Ângela, por favor? Então, a polarização, Olha, a gente... Posso olhar para lá? Pode, por favor, com Então, certeza. A polarização, atualmente, ela se define não por você entender o que você está defendendo, mas por Isso. você ser contrário ao outro lado. Ou seja, a grande maioria das pessoas, servos de Deus Sim, também, sim. age
desta forma. Cegamente, né? né? Exato. É. Então, quando você às vezes vai perguntar para alguém por que ela defende as pautas da esquerda ou por que ela defende as pautas da direita, ela não sabe te responder, mas ela sabe que ela deve atacar o lado que pensa diferente. Isso. Isso tem definido a forma como a gente analisa a política, como a gente vota e também como a gente às vezes se comporta dentro da própria fé. Exato. Então, no meu artigo eu vou falar muito sobre como ambos os movimentos, tanto os progressistas quanto os conservadores, eles vão usar as ideologias, eles vão usar a fé como um instrumento para defender sua ideologia. Sim. Isso. E isso vai se refletir em projetos de poder, né? Como a gente tinha observado aí no Brasil, esse projeto de poder mais encabeçado ali pela direita, né? Ou como uma forma de justiça social, transformação social ali encabeçado pela esquerda, né? Que Exato. pensa que o evangelho serve de base para a gente ter uma revolução social e que a gente deve reduzir o evangelho às Sim. questões socioeconômicas, mas não é por aí, né? A gente tira o espiritual do evangelho e coloca ele com uma roupagem de projeto de poder político em ambos os lados. Exato, exato. Bom, 9h40, aliás, 8h44. Uau. Meu Passou Deus, muito rápido, passou né? muito rápido. Muito rápido. Vamos aqui Por às perguntas tanta dos coisa. nossos amigos que estão ali. Bom, a Maria Lúcia, Graça e Paz, boa noite. O Kleber, já estamos ao vivo. A Sandra, Graça e Paz. A Elaine, Graça e Paz, boa noite. O Lucas Machado, já estou aqui no Sexta On, Graça e Paz. O Valdir, na paz, Deus abençoe a todos. A Solange, Graça e Paz, irmãos. Silvana, a Lília, a Vera Belo, Graça e Paz. Os pequeninos curiosos, olha, isso aqui é Uau. benção, viu? Graça e Paz, o Sexta On está de parabéns por toda a equipe, pela seleção do tema em pauta, muito relevante e atual. Dr. Carlos Silva, Graça e Paz, obrigado, Dr. Carlos, pela sua presença. O Lucas, pastores, como apresentar aí, pastores e Ângeli, como apresentar nosso Deus para uma sociedade com tantos preconceitos contra a igreja? Marca dos movimentos e revoluções intelectuais passadas, ou seja, herança, né, daquilo que herdamos. Aí existe um de vocês que quer responder essa pergunta? Olha, do ponto de vista teológico, a gente fala que Deus consegue, a mensagem cristã consegue falar com o coração dos homens em qualquer contexto. Por quê? Isso. Porque o texto vai sempre focar a necessidade da alma. Isso. E a necessidade da alma é a mesma desde que o homem caiu no Éden. Exato. O homem precisa se reconciliar com o seu Criador. E a palavra de Deus, Jesus dizia, as minhas palavras são espírito e vida. Isso. Quando a palavra ela é direcionada, pouco importa se ele está num extremo ou se ele está no outro extremo, se ele está numa bolha. O que tem de gente das bolhas se rendendo aos pés da cruz, o que tem de gente que tinha outrora ideologia, que desacreditava de Deus e agora está rendido. Por quê? Isso. Porque a mensagem ela é universal. Quando você presta atenção, quando Jesus comissiona a turma, ele disse: ide o evangelho e pregai para os ricos. Não. Ide o evangelho ide por todo mundo e pregai aos pobres. Não. Não. Ide ao todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. todo Por quê? ser humano, Porque é a isso mesmo. mensagem ela é universal. E a necessidade do homem, independente da cor da bandeira que ele defende, a necessidade do humano é a mesma. É a É de mesma. se reconciliar. E a mensagem da salvação de Cristo, ela traz a reconciliação do homem com o seu Criador. Por isso que é muito tranquilo, a mensagem genuína, não influenciada por qualquer ideologia que Isso, seja, isso. ela consegue atingir o coração das pessoas, independente da cor da bandeira que elas E defendem. é algo muito prático, né, Roberval? Acho que é o dia a dia, eu acho, não tenho certeza, é o dia a dia que expressa essa verdade de Deus, a verdade de Jesus, a prática cristã, ela fala muito mais do que as palavras. Então está aí, Lucas, a resposta para você. Douglas, graça e paz, Deus abençoe, mais uma Sexta On, parabéns a toda a equipe. O Dr. Carlos está dizendo assim, não há nada de novo debaixo do sol. E quem assina é o mestre Salomão, obviamente. Muito bom. Muito bom. Angeli, continuando aí com esta polaridade, o que nós poderemos analisar neste contexto atual agora nas igrejas? O que as igrejas buscam dentro desta polaridade para se adaptar? No sentido de combater ou se render Os aos dois. projetos? Ou do Os dois, fragmento. né? Nós temos os dois lados, né? Infelizmente, porque nós temos aqueles que combatem e nós temos também aqueles que, infelizmente,
tornam uma adesão muito séria, saindo do eixo que é a palavra de Deus. Vamos falar um pouquinho desses dois contextos. Tá. Trazendo para o contexto da ala mais conservadora, né, o que a gente tem observado é que algumas igrejas elas têm se atrelado ao projeto de poder político, no sentido de achar que a gente está vivendo, de certa forma, uma guerra cultural. Isso. No sentido de eu preciso a todo custo defender a moralidade cristã, e aí você se fecha em uma bolha por você achar que você não deve dialogar com quem tem um pensamento diferente de você. Isso. Vamos pensar duas situações. Nós estamos falando de... O Brasil é fragmentado por grandes ministérios. Sim. Em linhas pentecostais, tradicionais, em linhas... Igrejas históricas. Então nós temos grandes ministérios, grandes líderes, grandes grupos religiosos e, de fato, nós observamos isso, né, na eleição anterior e nas últimas duas eleições, que houve uma ausência de comunicação. Exato. Né, uma ausência de comunicação de ambos os lados. Sim. Isso não significa que a igreja tenha que tomar partido naquilo que não é bíblico. Sim. Exato. Mas também a tolerância, o amor, a compreensão, né? Aquilo que é cristocêntrico, né, Roberval? E infelizmente ainda estamos vivendo nessa característica ainda. Sob o seu ponto de vista acadêmico, como é que... Eu acredito que o que tem definido na identidade política é justamente isso, você de se opor a um lado. Então, quando a gente pensa tudo a partir de uma guerra cultural, por exemplo, a gente vive sobre uma ditadura do medo, digamos assim. E por que eu acho que isso é problemático? Porque a gente tira o foco da esperança cristã e a gente coloca o foco em algo que a gente não deveria estar dando atenção, porque Deus não nos chamou para ser uma igreja que vai ter um projeto reacionário político ou que vai instituir uma teocracia, como você mencionou, né, no começo, mas para a gente acolher as pessoas, abrir os olhos delas para a verdade. Então, a partir do momento que eu defendo em cima do púlpito esse projeto político que visa restaurar uma moralidade de Cristo, tem um perigo aí, né? Porque você pode estar usando o cristianismo para outro fim. Não para o fim de você apresentar o evangelho para as pessoas, dar uma luz na vida delas, etc. Mas para você se alinhar a esse desejo de poder. Exato. Por outro lado, falando do viés progressista, né? Você pode usar também as mesmas narrativas no sentido de pegar trechos da Bíblia que são muito específicos de justiça social, na questão do ajudar os pobres, né? Essa pauta aí que a esquerda é mais atrelada. E você usar isso para remover a espiritualidade do cristianismo, no sentido de você transformar a igreja como um projeto, digamos assim, de revolução social para devolver, para gerar mais igualdade, etc. E, de fato, transformar isso em um objeto também revolucionário. E isso também não é saudável, né? Porque você está tirando características fundamentais do evangelho. Outra questão também que surge, né, quando a gente olha para como os progressistas têm adotado a narrativa evangélica, no sentido de ter uma certa vulgarização do amor. Então, o amor, Deus é amor 100% e eles tiram de lado a questão de Deus também é justiça, Deus também tem uma moralidade que você deve seguir, né? Certo. Então, são essas problemáticas aí quando você se atrela à ideologia. Aí entra política. a questão, Roberval, que nós vivenciamos hoje, de uma teologia coaching, de uma teologia liberal, de uma teologia fácil, né? De um cristianismo sem sofrimento, um cristianismo que é muito easy, né? Sem profundidade, sem palavra de Deus. E como é que nós apresentaríamos, como é que nós falaríamos um pouquinho sobre isso, Roberval? No cristianismo coach, você tem que ter um cuidado muito grande, porque a maior parte daquilo que se fala como o coach, via de regra, ele é homocêntrico. Ele não é cristocêntrico. Esse é o primeiro cuidado que você tem que ter. Isso. Assim como existem outras ciências. Eu respeito todas as ciências. Pelo contrário, não estou demonizando o pessoal que estuda, mesmo porque já estudei. Nenhuma, porque eu já fiz cursos, eu fiz treinamento, já fiz imersão. Então, tem um lado muito bacana, bom. Eu me filio até, por isso que eu me descanso muito em Jesus Cristo. Por quê? Quando eu falo aquilo que Cristo fala,
dentro de um contexto no qual ele falava, que aí uma coisa é falar o que Cristo fala, fora de um contexto para manobra de massas. E aí pode ser feito tanto para um lado como para o outro. Exato. Quando você fala aquilo que Cristo falava dentro de um contexto, eu estou tranquilo. Por exemplo, Jesus Cristo dizia que examinar... Não, o texto sagrado vai dizer que examinar tudo e retende o quê? E retende aquilo que é bom. Isso. Ela falou aqui que na polarização tem coisas boas nos dois lados. Tem, Se com você certeza. tem projetos sociais muito bons de um lado. Tem outros projetos de defesa de valores que são muito bons. O problema é pegar esses projetos e direcionar para uma estratégia de poder. Esse é que é o grande problema. Então, olhando para essa questão, voltando para a pergunta aqui da questão do coach, qual é o problema? É quase tornar um homem uma espécie de semideus. Porque você acha que o homem pode tudo, excluindo a dependência divina. Esse é o grande problema de muitos ensinos nesse sentido. Que o homem é autossuficiente, que o homem, inclusive a gente ouve muito, eu já ouvi, você que me assiste já ouviu, seja o dono do seu destino. Ó, o dono do seu destino, o dono do destino da humanidade é Deus. O dono do destino das nossas vidas é Deus. Toda vez que você diz, você pode ser o senhor do seu destino, eu fico um pouco com receio. Por quê? Porque isso parece que anula a dependência divina. E o futuro da minha vida, o futuro da sua vida, o futuro das nossas vidas, sempre estarão na mão de Deus. É muito bom quando você entende essa dependência. Na teoria do coach, o que você vê muito é o homem como um semideus. Se tornando, olha, você pode fazer mais, e aí o que é mais interessante? Usando princípios bíblicos apenas como uma referência, mas na verdade não devotando toda a dependência divina. Eu uso um princípio apenas para poder enfeitar ali mais ou menos a minha teoria, dizendo que tem um princípio. Salomão dizia isso, Jesus Cristo dizia isso, Davi dizia isso, mas na verdade não para uma entrega ao divino, mas para dizer que eu consigo tudo e aquele princípio é apenas uma referência. Então, pastor, tem que ter esse cuidado e que está muito em voga. E o que é cuidado, e o que é mais capcioso, muito de forma sorrateira, avançando dentro das igrejas que prega a fé cristã, e é isso que me assusta. Porque o evangelho, é interessante trazer aqui o viés, baixar o modus Paulo de Tarso, que dizia o seguinte, que a minha pregação não se baseava, dizia Paulo de Tarso, aos Coríntios, onde os coríntios, que era uma igreja na Grécia, que batia muita palma à evolução, ao intelectualismo e à força do homem. E Paulo dizia o seguinte, a minha mensagem, a minha pregação não foi baseada em filosofia de homens, mas foi baseado na palavra e no poder de Deus, para que o homem não se estribe em si mesmo. Era isso que ele estava dizendo, mas sempre que o homem sempre deposita a sua confiança em Deus, que é o seu Criador. Então, a teoria do coach tem muita coisa boa, não há do lado de cá uma demonização, pelo contrário, tem muita coisa que edifica, mas tem cuidado para não tornar um homem um ser divino. E na verdade, nós nascemos da mão de Deus, nós somos dependentes de Deus, o homem vai ser sempre dependente de Deus, e a maior loucura do homem é achar que não depende de Deus. Então, essa é a maior loucura. Nós tivemos, para vocês dois, nós tivemos fases, por exemplo, da teologia da libertação. Teologia da libertação. Há décadas atrás. Aí a teologia da libertação se apresenta com a nova roupagem, a teologia da prosperidade. Ela migra, camaleoa. Ela faz aquela migração. E aí as igrejas se envolvem nisso. Não dá para escapar disso, né? Não é possível escapar disso. A igreja evangélica brasileira, né, tradicional e não tradicional, se envolveu muito em teologia da libertação e em teologia da prosperidade. E agora nós temos esta nova onda ou nova bolha ideológica, que é essa teologia do coaching. Mas aí tem uma coisa que nos tranquiliza. Tudo que é de Deus permanece. Perfeito. Todas as bolhas com o tempo elas se desfazem. Vamos aqui baixar o Modus Atos, capítulo 2, 3, 4, por ali. Isso. Quando Pedro começa a pregar o evangelho com autoridade ali, logo após ser parido de dentro do cenáculo para fazer a sua missão, vamos assim dizer, depois do que acontece no cenáculo, aqueles homens são transformados por aquelas experiências que tiveram com Deus, eles começam a pregar. E quando eles começam a pregar, o sinédrio, aquela nata da sociedade judaica, religiosa, prendem aqueles moços. E aí, em algum momento, chama lá um moço chamado Gamaliel. E quando pergunta a Gamaliel, fala, vamos pegar, e o que a gente vai fazer? Fala, calma.
Por quê? Tempo atrás veio um cara dizendo que era alguma coisa. E esse cara mostrou que ele não era nada. Exato. Depois veio o fulano dizendo que era alguma coisa. Também, depois com o tempo a gente viu que não era nada. Vamos fazer o seguinte, deixa esses moços tranquilos. Por quê? Porque se não for de Deus, daqui a pouco passa. Agora, se for de Deus, é um problema. Porque se nós lutarmos contra ele, nós estaremos lutando contra Deus. E era de Deus. E era de Deus e permanece até hoje. Nós estamos falando disso agora. As bolhas me parecem muito com o pensamento do Gamaliel naquele cenário. Vamos fazer o seguinte, o que é de Deus vai ficar. O que não é de Deus daqui a pouco passa. O que nós temos que fazer é pregar a palavra de forma genuína, cristocêntrica, sempre mostrando que o caminho da humanidade, que o homem precisa se reconciliar com o seu Criador. Se essa for a mensagem cristocêntrica, a gente vai ver que a gente vai transitar o que é do homem. Daqui a pouco o modismo passa. Sim ou não? Você é historiadora, você vai saber que o modismo, sempre daqui a pouco, ele entra em demodê. Ele já não está mais na moda. Exato. E a palavra de Deus, ela subsiste pelos séculos dos séculos. Então, acho que é muito tranquilo. Ó, Aécio está perguntando aqui, Aécio de Melo, é correto nos púlpitos da igreja orientarmos as congregações, o povo de Deus, sobre realidade ideológica, direita, esquerda, sem afetar o relacionamento cristão? Aécio, eu acho que existem outros meios como este que nós estamos aqui, né? Porque aqui nós temos maior liberdade. Não dá para falar um tema como nós estamos falando livremente aqui no púlpito, né? O púlpito é mais oratória, o púlpito é mais aquela questão de a mensagem, né? Didático, pedagógico, teológica. Então, Aécio, eu acredito que no púlpito não é o ideal, porque parece que não encaixa bem. Agora, orientar o povo de Deus, como está acontecendo aqui, como a nossa igreja e outras inúmeros ministérios fazem isso também, gente. Se nós abrirmos aí o YouTube, nós temos centenas de ministérios alertando o povo de Deus. Então, a Igreja Batista, a central, é apenas mais um instrumento que Deus levanta para isso. E nós louvamos a Deus porque o povo que busca a palavra, que busca a verdade, o povo sempre está ouvindo atentamente e usando a palavra de Deus como parâmetro. Angelina, vamos então para os finalmente aí. O que você poderia nos encaminhar para este momento final deste Sexta On, que passou extremamente rápido? Acho que foi o mais rápido daquele que a gente gravou. É muito contagiante o tema, né? Realmente tem uma percepção. Aqui pra falar, mas vamos falar 999, vamos adiantar, vamos um pouquinho mais, não tem problema. Bom, então, quando eu escrevi o artigo, eu escrevi a partir de uma perspectiva de pensar o porquê que a gente está vivendo o que eu identifiquei como crise. Então, peraí, vamos lá. Na perspectiva acadêmica da sua pesquisa, a igreja brasileira está vivendo crise. Na verdade, não só a igreja, né? O que eu comecei a pesquisar foi a crise ocidental. Então, de todas as instituições que a gente conhece, até da hegemonia de alguns países ocidentais que a gente admira, enfim. E aí eu queria entender o que essa crise gera na sociedade, né? E eu tinha algumas ideias e aí eu fui pesquisar e confirmar as hipóteses. E para mim, o que parece, quando eu expus tanto a questão política, de a gente ter ideais revolucionários, progressistas e conservadores, né, que estão no mesmo espectro, e também essa teologia coach invadindo a igreja, é uma certa forma de responder a essa crise. Então, crise não é declínio. Não é essa a perspectiva de crise declinando. Crise é um enfrentamento. É um momento de você amadurecer a ideia e seguir o próximo passo. Na verdade, é um contestamento a gente fala status quo, né? Na academia do atual Estado. Exato. E aí isso pode levar tanto ao declínio quanto a ascensão de outras coisas, enfim, coisas melhores ou não, enfim. O que vai dizer a história é a história, Deus. Isso. Mas para mim ficou muito claro que essas respostas, né, elas são uma tentativa de preencher essa crise de sentido. Porque uma vez que a gente tem essas instituições, elas se apagam, né? A gente perde de vista uma narrativa que cria coesão social e etc. A gente precisa inventar novas coisas para se prender, digamos assim, né? E então, talvez eu encontre isso na política, talvez eu encontre isso em uma nova forma de enxergar esse individualismo através dessa teologia do faça você mesmo, seja produtivo, tenha um ótimo desempenho, né? Que, enfim.
E então, para mim, ficou muito claro que essas tentativas de responder, elas devem ser questionadas do porquê que a gente está tentando responder essa crise dessa forma. Uhum. E aí, o final do meu artigo ele é muito propositivo no sentido de que a gente deve se voltar para a raiz do evangelho, porque a gente está tentando responder essa crise de tantas formas, né? Exato. Seja através da política, seja através de uma ideologia coaching, enfim, que são os 2 exemplos que eu menciono no meu artigo, que às vezes a gente perde de vista a mensagem cristocêntrica. O propósito, A vida Isso. em comunidade, Isso. a verdade de fato, né? Porque a gente vai colocando várias roupinhas no evangelho Isso. para tentar responder a realidade, que é muito complexa, tá? Não estou reduzindo a realidade como se ela fosse claro. simples ou binária de forma alguma. Mas eu percebi essa tentativa de resposta como um sintoma dessa crise que vem se instalando no mundo. Tá. Várias roupagens, né, Sim, sim. Roberval? Ela falou roupinhas, eu imaginei que ela é uma menina, né? Uma bonequinha sim, que você é, veste como alguma ouvinte. coisa e depois coloca um outro tecido. Mas o retorno à simplicidade, Sim. o retorno à verdade. Tem alguns movimentos religiosos na América do Norte, no Canadá e no Brasil também, em busca desta simplicidade, desse retorno. Sim, a origem. A origem, né? Tá. A palavra e tal. Mas o que me parece que é coerente, né? É manter o equilíbrio mesmo, né? A palavra de Deus, ela é simples, a palavra de Deus, ela é poder de Deus, mas não dá para a gente ficar no extremo. Eu vejo, por exemplo, alguns ministérios que, em busca da simplicidade, do retorno, perde o contexto da sociedade atual. Sim. O cara não pode isso, não pode aquilo, Sim. em nome de uma simplicidade do evangelho, sim. você não pode mais... ter Descontextualizado. totalmente descontextualizado. Aí fica parecendo aquela galera que ia para o deserto lá, ficava lá os anabatistas, sei lá, aquele grupo religioso lá, fora do contexto. Isso. Então, assim, o equilíbrio, o evangelho é único, o evangelho não muda, o evangelho é a base, mas nós precisamos também entender os contextos, não é isso, Roberval? Porque, historicamente falando, se você pegar toda a Bíblia, os homens e as mulheres de Deus que serviram a Deus com alegria, no seu contexto, no seu período, você vai ver que ele também contrastava com os pluralismo das suas épocas. Então, o pluralismo, como é algo que nasce na cabeça dos homens, se você pegar, por exemplo, na época da Torre de Babel, até tinha uma ideologia ali, vamos matar Deus, Deus não existe, ou se Deus vier, eu consigo... vamos construir uma torre, vai ficar alto, se ele vier de outra vez, a gente consegue se defender. Então, o homem teve sempre essa aversão, o homem sem Deus tem sempre uma aversão à obediência, né? Agora, o pluralismo, para nós, você que é a igreja, nós que pregamos o evangelho, quando você não perde o olhar de Jesus, você consegue transitar com muita facilidade ao meio do pluralismo. Eu filo a tese que a igreja cristã, ela tem que baixar o modus Garça. Qual é o modo Garça? Você conhece, pastor? Garça? O modo Garça. Eu vou explicar como funciona o modo Garça. O Olha modo Garça é o seguinte: onde a garça se alimenta? Ela se alimenta no meio do lodo. Isso, mas ela está sempre com a sua plumagem limpinha. Muito limpinha. Então, né? o evangelho nos dá essa sabedoria. E não obstante estarmos no meio, às vezes, de um monte de lodo ideológico, você olhando para Jesus, olhando para o evangelho, a sua plumagem da fé vai estar sempre limpinha, refletindo e exalando, sobretudo, o bom perfume de Cristo. Então, a gente tem que ter essa ideia, essa tendência, esse cuidado de, com simplicidade, praticar a palavra, sem extremismo, porque todo ismo me preocupa. Todo extremismo é um problema, tanto de um lado, como porque é falta de equilíbrio. E o evangelho, se você pegar Jesus Cristo, era extremamente equilibrado, Jesus Cristo era extremamente comunicativo, ele falava com essa turma toda, por isso que ele, como exemplo, e é o exemplo da igreja, é o modo que deve ser seguido, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, a gente consegue superar todas as bolhas e sem desanimar, sem nos apostatar, que é o mais importante. A questão não é passar por essa frase, a questão é passar sem se envolver de forma a sujar, abrir mão daquilo que você quer, mantendo ali no meio do lodo, sempre com a sua plumagem limpinha. E aí cabe um alerta, porque assim, nós estamos abordando muito a questão institucional, mas tudo isso que nós falamos serve para a questão individual. Claro. Não é verdade? Sim. É a forma como eu decido
servir a Cristo, a forma como eu decido andar segundo a palavra de Deus, em santidade, em coerência, em equilíbrio, tendo Jesus como a fonte e o centro de tudo absolutamente, ou seja, vivendo uma vida totalmente cristocêntrica no dia a dia. No dia a dia. E hoje, esta é uma grande dificuldade, né, Roberval? É uma grande dificuldade. Porque... Eu me filio a tese, pastor, só nesse seguinte, que daqui para frente a tendência é cada vez mais aumentar esse número de bolha, sobretudo por conta da liberdade de pensamento, e não apenas da liberdade de pensamento, da facilidade de veicular aquele pensamento. Porque rapidamente, através das mídias, dos meios da internet, dos meios, um mundo totalmente interconectado, rapidamente você não apenas cria, mas você consegue disseminar. Então temos um caminho propício, uma terra extremamente fértil, para que a cada dia novas bolhas sejam eclodidas, e cabe a nós, como cristão, mantermos os nossos valores, os nossos princípios, sem nenhum extremismo. Eu conversava com um amigo de ministério, ele dizia assim: Deus me chamou para ministrar a verdade, Deus me chamou para conduzir pessoas à verdade. Aí eu disse para ele: quem diz que as pessoas hoje querem ser conduzidas à verdade? Não é verdade? Hoje aparece como é que é esses camaradas aí da internet? Influencer. Um influencer com uma questão teológica totalmente adversa, totalmente sem base. Você vê que a pessoa não tem nenhuma base bíblica, mas é um influencer e tem milhões de pessoas que o seguem. Tem. Agora, o que é um seguidor, né? Só que a pessoa fala, é seguidor nas redes sociais. Meus irmãos, mas essas ideias, essas maledicências acabam influenciando a mentalidade do servo de Deus, que se não tiver parâmetro bíblico, ele leva aquilo para a igreja. Exatamente. Por exemplo, a questão do dízimo é uma questão assim que está atualmente, né, na onda da crista. Várias pessoas, vários homens que se dizem homens e mulheres de Deus, ministrando palavras antibíblicas. E aí o irmão chega para o pastor e fala: pastor, acabou. Agora, e outra coisa, essa semana eu gosto muito de ouvir, eu ouço muito tema. Um dos temas que eu gosto de ouvir é dinheiro. Dinheiro é bom ouvir. Quem tem problema com o dinheiro, que achar que o dinheiro é do diabo, traz para mim que no meu bolso ele se converte. Exato. Não tem nenhum problema. Pode trazer, não, mas se for bastante, pode trazer que ele se converte no meu bolso. Tem espaço para muito, tem espaço para converter o bolso, para converter o dinheiro. Mas tem uma coisa que ele falou o seguinte, que é um assunto tão antigo que não era para ter mais tantas dúvidas. Porque se ensina há tanto tempo que não é mais para ter tanta dúvida. Agora, só para concluir aqui, pastor, e aí já estamos na reta final, aí cessando essa questão, realmente vai ser um desafio cada vez maior para a igreja. Lidar com esse contexto na faculdade, no meio corporativo, às vezes dentro da própria igreja. E aí, se a gente tiver um alinhamento com os valores, com os princípios do reino, eu acho que com muita tranquilidade a gente vai superar, com base no ensinamento do próprio Cristo, que dizia que nada podeis contra a verdade, senão pela verdade. Então a verdade, ela tem o poder, essa resiliência de superar toda e qualquer outra ideologia distorcida que possa nascer na cabeça de alguém ou na cabeça do próprio diabo. Muito bem, Ângela, suas últimas considerações nesse sextão? Bom, eu posso ler um trechinho de um livro não só que eu pode, separei? como deve. É um livro que eu gostaria de recomendar, que ele chama Igreja Polarizada, do autor Gutierrez Siqueira, que ele é teólogo e da Igreja Assembleia de Deus, né? Que é legal porque ele escreve a partir de uma perspectiva conservadora. E um dos trechos do livro que ele fala é justamente quando as pessoas tentam enquadrar Jesus, né, nesses espectros políticos. Então, o último capítulo ele vai falar: Jesus era de esquerda ou de direita? Isso. E ele tem uma resposta genial para isso, né? De que Jesus não se encaixava em nada disso. E aí eu vou ler a frase que eu separei aqui. Jesus era sociável demais para os essênios, libertário demais para os fariseus legalistas, conservador demais para aqueles que relativizavam o divórcio, pacífico demais para os zelotes e revolucionário demais para a aristocracia dos saduceus. Ele parecia sempre escapar das caixinhas que tentavam lhe impor. Como profetizou Simeão, ele é um sinal de contradição. Alguém que desafiava cada expectativa, frustrava cada agenda e ainda assim atraía ou repelia todos para si. Diante de Jesus só não existia e ainda não existe indiferença.
Ou seja, basicamente Jesus não cabe em nenhuma caixinha ideológica, Glória né? a Deus por Então, não é sobre ser de direita ou de esquerda, mas viver sobre uma realidade que ela vem do alto. É isso Então, aí. que a gente cada vez mais fortaleça a nossa identidade em Cristo e não se apegue a diversas narrativas confusas. Muito bom. Ângele, mais uma vez nós queremos agradecer pela sua participação e parabenizar por esse excelente artigo que já foi publicado e com certeza será uma fonte de pesquisa para muitos acadêmicos. Parabéns pela forma como você conduziu a pesquisa, tanto na ordem cronológica quanto na ordem das fontes, que você menciona fontes preciosíssimas, fontes sólidas, e você mantém um equilíbrio acadêmico muito bacana. Parabéns mesmo. Mais uma vez nós agradecemos, porque foi o seu artigo que motivou esses últimos 3 podcasts, né? Nós tivemos aí a intervenção do pastor israelita, que esteve conosco e tal, mas finalizando hoje esse tema, parabéns, obrigado por participar, por estar conosco, foi extremamente esclarecedor e parabéns mesmo. Que Deus continue abençoando a sua jornada acadêmica, sua jornada profissional, sua jornada familiar, e que o Senhor continue estabelecendo muita sabedoria, graça e unção nessa nova geração, né, Roberto? Precisamos de novos talentos, de novos dons. Agradeço a Deus. E Deus vai levantando os seus nos cenários mais diversos do tecido social. E nós temos, né, Roberval? Você tem na sua casa, eu tenho em casa jovens que são potências. Meu Deus, eu tenho um lá que o cara tá pipocando na psicologia, tá pipocando agora na teologia e graças a Deus por isso. E você também tem um lá, né? Sim, que também tem. Então, assim, essa nova geração é bom demais saber que esse povo busca conhecer Jesus num contexto tão diverso, né? tão extraordinário, tão tremendo. Muito bom, agradecemos a você que esteve aí conosco, chegamos ao final de mais um Sexta On, que o Senhor continue te abençoando, que a graça, a misericórdia, a presença do Pai continue sendo estabelecida na sua vida. Nós terminamos sempre com uma oração, e hoje nós oraremos pelas famílias, as famílias. Se existe na sua família algum extremo, seja político, seja religioso, seja por questões sociais ou por questões morais, é importante que você coloque isso diante do Senhor. E nós faremos isso pedindo ao Senhor que quebre todo o extremismo no seio da família cristã brasileira. Amém. Não precisamos disso. Nunca precisaremos e nunca precisamos e nunca precisaremos. Sabe por quê? Porque na nossa família só existe a verdade, que é Jesus Cristo de Nazaré. Não existe direita nem esquerda, existe Jesus. Então, tome de volta na sua família isto. E eu quero pedir ao nosso irmão Roberval que ore a Deus. Ou Ângele, vamos orar? Você ore, agradecendo a Deus. Roberval, você já orou no início? Já orei, né? no início, a Ângele. Exato. Ângele, ora a Deus agora. pedindo essa presença cristológica na nossa família, para que o Senhor quebre de uma vez por toda essa questão de direita, esquerda, divisão familiar, um é isso, outro é aquilo, que o Senhor traga paz sobre a família brasileira cristã, de preferência em nome de Jesus, né? Amém. Você ore. Deus, vamos orar. Senhor Jesus, nós nos apresentamos aqui, Jesus, Senhor Jesus, verdade. com extrema responsabilidade para levar a Tua palavra, Senhor. Pai. Sim, Pai. Que todo mundo que ouviu essa mensagem possa refletir os Seus ensinamentos em suas Deus. famílias, respeitar os outros, dialogar, Senhor Jesus. Nos dê Verdade, sabedoria para enxergar a Sim, Sua Pai. verdade em meio a tantas narrativas caóticas, Sim, Pai. Jesus. Nos dê discernimento para entender a Sua verdade e olhar somente para Ti diante de cenários tão fragmentados, É meu verdade, Pai. Pai. Quebra toda a questão de rivalidade, Senhor Jesus. Sim, Jesus. Que a gente possa prosperar Em enquanto uma nome igreja de unida Jesus, Pai, é sobre a verdade. Tua palavra, Pai. Sim, Vai Pai. nos dando direcionamento aos Sobre as nossos pastores, às famílias, nossas Senhor. lideranças, Sim, aos Pai nossos querido. membros, Pai. Desta nação, Vai dando Senhor. direcionamento à nossa nação, Esta Pai. nação precisa, Estabelece a Senhor. Sua verdade como Nós única e precisamos, suficiente, Pai. Pai. Nós Sim, precisamos do Teu direcionamento. Sim, Jesus, é é isso que eu te verdade, peço Pai. hoje, Pai. Obrigado É por essa mesmo, oportunidade Senhor. de levarmos essa palavra aqui hoje. Amém. Jesus, em nome de Jesus, amém. Muito bem, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, grande, poderoso, extraordinário e maravilhoso amor de Deus e a preciosa comunhão do Espírito Santo continue reinando no seu coração, não apenas hoje, mas até que Cristo volte, e Ele voltará. Sexta que vem estaremos juntos novamente, em nome de Jesus. Amém.